Olá, meus amigos, eu sou Fábio Turazza, advogado especialista em Previdência Social e mais uma vez é uma grande alegria ter você aqui conosco neste canal. Eu vejo no meu dia a dia como advogado muitas dúvidas a respeito da aposentadoria por idade. Por exemplo, sempre me perguntam: doutor, eu completei a idade, eu posso me aposentar? Outra dúvida que é muito recorrente: eu trabalhei um período sem registro. Esse período vai contar para a minha aposentadoria? Então, meus amigos, hoje nós vamos falar de alguns pontos, algumas dicas importantes que talvez você não soubesse a respeito da aposentadoria por idade. Mas antes disso, se você tem gostado do nosso canal aqui no YouTube ou pelo Facebook, por onde quer que você nos assista, eu quero te fazer um convite. Para que nós possamos levar esse vídeo para mais pessoas, eu preciso que você se inscreva no nosso canal pelo Facebook, comente os nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. E no Facebook a mesma coisa. Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e comente o nosso vídeo. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que a aposentadoria por idade é um benefício concedido e pago pela Previdência Social. E ela só é concedida quando o segurado atinge dois requisitos que são trazidos pela lei. O primeiro deles é o cômputo da idade e o segundo requisito é um tempo mínimo de contribuições que o segurado tem que verter para a Previdência Social. Mas qual é a idade mínima para poder pedir a aposentadoria? Veja bem, a regra geral são 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. Para os trabalhadores rurais, existe uma regrinha especial, diminui em 5 anos a idade de cada um. Portanto, o homem se aposenta aos 60 anos de idade e a mulher se aposenta aos 55 anos de idade. Mas é preciso que esse trabalhador trabalhe apenas no meio rural, apenas na lavoura. Uma outra situação que nós vemos diariamente no nosso escritório é quando o segurado nos pergunta: Fábio, mas eu trabalhei um período no meio rural, portanto na lavoura, e um período numa atividade urbana, trabalhei na cidade. Como que fica a minha aposentadoria por idade? Eu me aposento com a regra do urbano ou com a regra no rural? Veja bem, isso é bastante comum, porque na década de 70, na década de 80 e até nos anos 90, era comum que a maioria das pessoas, principalmente no interior, tivesse uma atividade mais voltada para a agricultura, para as lavouras, no meio rural. E aí, depois de um tempo, houve essa migração para a cidade, onde o trabalhador começou a trabalhar em outras atividades que não ligadas ao meio rural. Nesse caso, desde 2008, criou-se a tão chamada aposentadoria por idade híbrida ou mista, que o trabalhador pode aproveitar o tempo de trabalho na lavoura, somando com o tempo de trabalho urbano, na cidade. E aí vai congelar a idade do urbano, ou seja, vai ser utilizada a idade do trabalhador urbano. Portanto, o homem com 65 anos de idade e a mulher com 60 anos de idade. Lembrem quando eu falei que existe a necessidade de ter um número mínimo de contribuições para a Previdência Social? Pois é, além da idade, é preciso que o trabalhador, no momento de requerer a sua aposentadoria por idade, tenha contribuído por um período para a Previdência Social. Atualmente, é exigido 180 meses de contribuição, ou seja, são 15 anos de contribuição que o segurado precisa ter no momento de requerer a sua aposentadoria por idade. Mas essa regra não foi sempre assim. A partir de 1991, para quem já estava inscrito na Previdência Social, ou seja, para quem já contribuía ou já trabalhava antes de 1991, existe uma regrinha especial,
Portanto, para quem atingiu a idade mínima para aposentadoria por idade no ano de 91 e 92, de 1991 e 1992, não eram exigidos 180 contribuições, mas apenas 60 meses de contribuição. E a partir daí, a cada ano que aumentava, por exemplo, quem completou a idade no ano de 1993 precisaria de 66 contribuições. Quem completou a idade no ano de 1994 precisava de 72 contribuições e assim sucessivamente, ano a ano, aumentando-se 6 meses no tempo de contribuição. Até que em 2011 passou a ser exigido 180 meses de contribuição e isso perdura até os dias atuais. Outra dúvida que é bastante comum: se o período trabalhado sem registro conta como tempo de contribuição. E esse período pode ser considerado, desde que o trabalhador consiga fazer prova desta atividade. O trabalhador que exerceu uma atividade e não foi anotado o contrato de trabalho na sua carteira de trabalho, ele pode sim ser reconhecido como tempo de contribuição. Mas veja bem, é preciso que haja a comprovação desse período através de um início de prova material, que pode ser uma fotografia, pode ser um recibo, pode ser até uma declaração feita pela própria empresa falando que o trabalhador exerceu atividade naquele período. Mas veja bem, é preciso ficar bem claro que essa declaração tem que ser lá da época da prestação de serviço. Não pode ser uma declaração feita hoje, remetendo a fatos passados, tá? Isso o Poder Judiciário não aceita. É preciso que a declaração, que o documento, seja contemporâneo à época da prestação do serviço. E aí vai se fazer a complementação dessa prova através do depoimento de testemunhas. E a partir de qual idade pode ser reconhecido o trabalho prestado pelo segurado? A gente sabe que existe uma proibição com relação ao trabalho do menor. No entanto, os nossos tribunais têm entendido ultimamente, inclusive seguindo uma linha do Superior Tribunal de Justiça, de que mesmo que o trabalhador tenha menos de 12 anos de idade, e isso era muito comum no meio rural, esse trabalho, esse período, pode ser reconhecido no momento da aposentadoria. Por quê? Embora haja a proibição, isso não pode prejudicar o trabalhador, uma vez que verdadeiramente ele conseguiu comprovar que trabalhou, ainda que tenha sido proibido. E o período em que o segurado ficou afastado pelo INSS recebendo auxílio-doença ou até mesmo recebendo aposentadoria por invalidez, uma vez que está em alta agora com a Operação Pente Fino, vários segurados estão recebendo alta do INSS. Esse período conta ou não para aposentadoria? Esse período vai ser contado para fins de tempo de contribuição, desde que ele esteja intercalado por períodos de contribuição. Portanto, considerando-se o período de afastamento, é preciso que tenha contribuição antes e é preciso que tenha contribuição para a Previdência Social após o recebimento da alta. Portanto, se o segurado receber alta e quiser que esse período conte para fins de tempo de contribuição, seja para aposentadoria por idade, seja para aposentadoria por tempo de contribuição, é preciso que ele volte a contribuir após o recebimento da alta. Uma outra pergunta, meus amigos, que essa causa grande polêmica no meio jurídico. O aposentado por idade, que depende da ajuda permanente de outras pessoas, ele tem direito ao acréscimo de 25% na sua aposentadoria ou não? Administrativamente, ou seja, direto no INSS, esse benefício, esse acréscimo no valor da aposentadoria, ele é devido apenas aos aposentados por invalidez. Mas, judicialmente, o entendimento tem sido interpretado de uma forma diferente. Isso se deve em razão do princípio da isonomia. Tem se estendido
essa benesse, esse benefício de 25% a mais no valor da aposentadoria para outras modalidades de aposentadoria. Exemplo da aposentadoria por idade e exemplo da aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, meus amigos, eu espero verdadeiramente que este vídeo tenha te ajudado a compreender um pouquinho mais a respeito da aposentadoria por idade. Em breve, nos próximos vídeos, nós vamos abordar também como que se calcula a aposentadoria por idade, bem como traremos algumas revisões que são aplicadas no caso de quem é aposentado por idade. Tá certo? Mais uma vez eu te peço que nos ajude a levar esse vídeo para outras pessoas, se inscrevendo no nosso canal, curtindo, clicando no joinha e compartilhando com seus amigos os nossos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.